A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24, está escrito: Ninguém busque proveito próprio, antes cada homem a riqueza de outro. O que realmente o Senhor Jesus Cristo quis dizer com essas palavras? É que ninguém deve buscar o seu próprio aproveito. Essa frase dificulta em muitos cristãos religiosos, materialistas que buscam no dia a dia o seu próprio interesse, a começar pelas correntes, sacrifícios e ofertas na qual esses cristãos fazem dentro das igrejas na qual são os membros. Na maioria das vezes esses votos religiosos na qual eles fazem, quase sempre é buscando algo para si próprio, ou seja, a materialidade e não a espiritualidade, ou algo físico para si ou para sua família. Raramente encontramos cristãos que procuram jejuar e orar, nunca ou quase nunca fazem votos em prol de terceiros, a fim de que o Senhor Jesus Cristo possa de certa forma abençoar a vida dos seus semelhantes, através daquilo que eles estão propondo a fazer. A maioria simplesmente tem o objetivo, a vontade e o desejo de fazer aquilo que é do seu interesse, aquilo que é da sua vontade, que irá beneficiar a si e a sua família. Então, quando buscamos em tese o Senhor Jesus Cristo em benefício próprio ou em benefício da nossa família, estamos indo contra as recomendações deixadas pelo Senhor Jesus Cristo através do apóstolo Paulo no seu mandamento, e o versículo continua a nos falar que cada homem não cobiça a riqueza do outro, ou seja, ao invés de buscarmos o Senhor Jesus Cristo clamando a nossa cura, devemos orar para que o nosso próximo tenha condições e a oportunidade de ser curado daquela enfermidade e consequentemente ele possa crer no Senhor Jesus Cristo e possa aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Se oramos ao Senhor Jesus Cristo a fim de restabelecer o nosso emprego, a nossa dignidade de ter o nome limpo mediante aos órgãos de proteção ao consumidor como SPC e Serasa, então deveríamos orar para que aquele nosso semelhante, aquele nosso irmão que está passando por dificuldade parecida com a nossa, possa pelo Senhor Jesus Cristo ter oportunidade de um emprego melhor do que ele tem ou até mesmo ter um emprego, porque muitos podem estar neste momento fora do mercado de emprego, ao invés de lamentarmos ter uma dor no joelho ou dor na sola do pé, quem sabe as duas, pois se estamos sentindo esta dor significa que tromos nossa perna, deveríamos orar para que o Senhor Jesus Cristo curasse o nosso irmão que está com câncer ou outra doença na qual ele está mais debilitado, mas sobretudo, que possa receber a salvação. Fazendo assim, estaremos mostrando para o Senhor Jesus Cristo que estamos priorizando a pregação do Evangelho de Cristo Jesus do que pedindo a Deus que nos dê casa, carro, quando é do nosso conhecimento um semelhante que não tem sequer o que comer. O nosso dever, a nossa oração tem que ser voltada para aquelas pessoas que de fato estão precisando ter um encontro com Cristo Jesus, e se for necessário que o Senhor Jesus Cristo possa realizar na vida dele, na qual não teve ainda seu encontro com Cristo Jesus tais coisas, porém para nós que temos um relacionamento íntimo e pessoal com Cristo Jesus é lamentavelmente triste quando vemos ou vivemos tal situação, pois deveríamos agir ao contrário. Cada vez as igrejas neopentecostais estão lotadas de pessoas egoístas, individualistas que só pensam em si próprio, buscando cada vez mais satisfazer as suas vontades, o seu ego, o seu querer, enquanto o seu próximo está passando dificuldades, está passando necessidades. Até as igrejas que antes não tinham esse pensamento teológico, como a Igreja Assembleia, a Igreja Batista, a Igreja Quadrangular, estão agora seguindo a mesma teologia, a teologia da prosperidade, do neopentecostalismo, porque descobriram que através da fé, do terrorismo religioso são capazes de aumentar as suas fontes de renda. E visando isto, eles são capazes de faturar mais colocando todos seus desmazelos na conta do Senhor Jesus Cristo, se autoproclamam procuradores do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, está escrito: Porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Se o Senhor Jesus Cristo, o Deus absoluto, não veio para ser servido pela humanidade, mas sim para servir a humanidade dando a sua vida em resgate de muitas pessoas, porque então, nós como cristãos temos a tendência de achar que o Senhor Jesus Cristo está nos céus, no seu trono de glória ao nosso dispor, para fazer aquilo que queremos, aquilo que desejamos, aquilo que gostaríamos que fosse feito para satisfazer o nosso ego, a nossa carne. A mentalidade do cristão tem que ser moldada conforme a mente de Cristo Jesus. A mente do cristão tem que ser mudada, porque agora já não é mais ele que tem um domínio sobre a sua vida, mas o Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo que nele habita. Todavia, se continuamos com o pensamento mudanista onde temos um Deus particular para satisfazer o nosso ego, as nossas vontades, para assim esfregarmos na cara do nosso próximo que somos capazes de conquistar, logo o Senhor Jesus Cristo não está em nós, não faz parte da nossa vida, porque se temos comunhão com Cristo Jesus, se o seu Espírito Santo habita em nós,
automaticamente não pensamos mais em ser servidos, mas passamos a servir aqueles que precisam e não tenha consigo a ideia de que o Papa, o Padre, o Bispo ou o Pastor são pessoas que estão para servir a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, é mentira, são pessoas que usam da autoridade de Cristo Jesus para satisfazer as suas próprias vontades e das suas instituições religiosas na qual eles representam. Abrir mão das nossas vidas para servir ao Senhor Jesus Cristo não é explorar a fé do nosso próximo, do nosso semelhante, antes é ser servo e o servo não pede nada ao seu Senhor, antes se satisfaz em servir. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 4, está escrito: não atente cada um para suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Como cristão não podemos ficar preso a nossas vontades, aos nossos desejos, às nossas necessidades, mas se aquilo que a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem precisado e tem necessidade, e quando dizemos a Igreja não estamos nos referindo às construções erguidas pelo homem, mas à pessoa que se converteu a Cristo Jesus, porque a Igreja do Senhor Jesus Cristo é cada um de nós e é por isto que como Igreja do Senhor Jesus Cristo devemos deixar de lado as nossas necessidades para cuidar das necessidades do nosso irmão, e isso tem sido um obstáculo. Uma dificuldade dentro da própria igreja cristã nos dias de hoje, porque esses líderes religiosos que temos hoje estão preocupados em ensinar para a igreja uma coisa que o Senhor Jesus Cristo não ensinou e pelo contrário em diversas vezes foi condenável pelo Senhor Jesus Cristo, que é a avareja, o enriquecimento. Mas é lógico que não podemos simplesmente também detonar esses líderes que ensinam isso, porque se de fato estivéssemos seguindo as orientações da Bíblia jamais aceitaríamos estar nestes locais que ensinam tais coisas práticas. Então assim, uma necessidade por parte do cristão de voltar aos estudos bíblicos, aquilo que a Bíblia nos diz que deveríamos estar seguindo. No entanto, estamos sendo medíocres e de religiosos falam aquilo que gostaríamos de ouvir. Hoje tá uma onda de pregadores quashing, tanto é que agora é uma onda de pessoas que vão de adolescentes a jovens e adultos que usam diversos simbologismos para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e pasmem, sem a necessidade de ter a Bíblia em mãos, sem a necessidade de focar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e isso nos reflete sobre João Batista, que foi o maior entre profetas, aquele que veio com o espírito de Elias. Sua pregação era curta e objetiva: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Essa era a pregação do profeta João Batista, na qual o próprio Senhor Jesus Cristo considerou estar acima de qualquer outro profeta, de qualquer outro grande homem da história do cristianismo ou do Antigo Testamento. Aí hoje vemos adolescentes que pregam falando de iPhone 13, um outro que sentado e conta historinhas tristes com finais felizes que toca a parte emocionante de seus ouvintes, mas que não tem um baseamento bíblico. Onde iremos parar com essas ideias? Com esse evangelho que tem sido pregado e ensinado sem a necessidade de ter a palavra do Senhor Jesus Cristo, por isto que encontramos pessoas que no passado foram adoradores entre aspas do Senhor Jesus Cristo e que hoje, sendo ricos, são desviados para outros caminhos, são pastores envolvidos com drogas, músicos trocando a sua sexualidade, outros que têm se deixado ser encantados pela magia que o mundo lhe oferecem, estão dizendo agora que a Bíblia precisa até mesmo ser reescrita, atualizada. Olha que nós estamos nem falando da ex-apresentadora de televisão Xuxa, que já foi considerada como a rainha dos baixinhos, mas estamos falando de grandes líderes religiosos que acham que a Bíblia ficou ultrapassada e que ela tem que receber um upgrade, ser atualizada, ter versículos retirados. Não, a Bíblia não tem que receber um upgrade, ela não tem que ser atualizada. É os cristãos que precisam se adequar à palavra do Senhor Jesus Cristo se quiser receber a vida eterna. Ninguém é obrigado a seguir a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo não obriga ninguém a seguir. Entretanto, aqueles que se dispõem a seguir após Jesus Cristo renuncia à sua vida, renuncia à sua vontade, o seu querer, para que a vontade, o querer do Senhor Jesus Cristo se realiza através da sua vida. Então, se você é cristão e tem o mesmo pensamento dessas pessoas, que por só, já estão condenadas à morte por não crer no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador ou por abandonar a sua fé, saiba que precisamos nós reencontrar com o Senhor Jesus Cristo para não ter o mesmo fim na qual teve Judas Iscariotes.